Apoio Cultural Eclesial Festa. E o nosso percurso pelas Minas Gerais segue. Hoje, a TV Evangelizar, o programa Bispos do Brasil, está na cidade de Leopoldina, na Catedral de São Sebastião. E quem nos recebe é o Bispo de Leopoldina, Dom Edson Oriolo. Dom Edson, muito obrigado pela gentileza de reservar um tempo na sua agenda para nos receber, para a gente conversar. Certo, eu agradeço a oportunidade de partilharmos um pouquinho sobre o meu ministério, a minha vida, a minha consagração frente a essa sociedade contemporânea, onde muitas vezes nós estamos perdendo a dimensão do sagrado e este meio de evangelizar pelos telhados, através da televisão, através da internet, através do rádio, é uma maneira muito forte e vocês têm esse trabalho de ser um foco de evangelização na Igreja do Brasil. E a nossa proposta é conhecer o episcopado de perto. Por isso, a gente vai ao encontro dos bispos, por isso estamos aqui. E é sempre um privilégio. Vamos conhecer Dom Edson desde a origem. O senhor nasceu em qual cidade? Sim, eu nasci na cidade de Itajubá. Nós sabemos, Minas Gerais é um estado muito grande, são muitas Minas Gerais. Então, nasci lá no sul de Minas e hoje trabalho aqui na Diocese de Leopoldina, que é o sudeste das Minas Gerais. Então, nasci no dia 18 de setembro de 1964. Uma cidade muito bonita, porque toda pessoa defende a sua cidade, né, dentro dessa dimensão. E desde criança participava, morava perto da igreja, a paróquia São José Operário, como coroinha. E num determinado momento, percebendo toda aquela agitação, morar perto da igreja, uma família muito piedosa, tanto o meu pai quanto a minha mãe, comecei a ser coroinha e num determinado momento queria ser padre igual o padre da paróquia, Monsenhor Vicente Pereira Gomes. E nisso acabei participando lá de um escrito na escola e veio um padre conversar comigo, que não era da diocese, mas sim um religioso, o padre João Grisóstomo, que era o responsável pelas vocações da congregação dos missionários do Sagrado Coração. E a partir disso ele quis levá-lo para o seminário em Pirassununga. Mas como era um lugar longe, eu achei melhor, conversando com meus pais, para ficar em Pouso Alegre. E aí acabei entrando no seminário da Diocese de Pouso Alegre e ali comecei com 13 anos, fui aos poucos discernindo, fiz todo o ginásio, fiz o científico na época, depois a filosofia e a teologia era no seminário na cidade de Taubaté com os padres deonianos, mesmo sabendo que a nossa diocese de Pouso Alegre tinha uma residência lá onde nós estudávamos. Então foi assim que a gente foi percebendo os apelos de Deus na própria vida, né? Nessa sementeira que é o seminário, dentro de uma formação humana, uma formação psíquica, uma formação acadêmica, uma formação religiosa, e aí eu fui discernindo realmente que eu queria servir a Deus na Igreja de Jesus Cristo. Além da formação em teologia e filosofia, o senhor continuou os estudos? Sim, eu tenho a formação em filosofia e teologia, e isso faz parte do próprio curso para ser sacerdote. Tive a oportunidade de fazer mestrado em filosofia social, só que do doutorado eu parei, fui até quase defender a tese no doutorado, mas parei. Depois entrei um pouquinho para a área do marketing, tenho formação em marketing,
Tem formação também em gestão de pessoas e a respeito do coach também, né? São essas formações e gosto muito de ler dentro da dimensão questões administrativas, questões teológicas. Eu tenho um gosto que eu aprendi desde pequeno em ler, né? Minha mãe me ensinava falava que é um grande patrimônio que a gente não ninguém tira da gente, é ler um bom livro. Então gosto muito, se eu não leio pelo menos 10 páginas por dia de um jornal, de um texto, alguma coisa, parece que não está faltando alguma coisa, né? Então tem esse gosto, esse amor pela leitura, né? Na filosofia, o senhor estudou Aristóteles? Também tem essa, né? Eu fiz um curso de Aristóteles, eu tenho uma especialização em Aristóteles que eu estudei na Unicamp, eu fiz um curso lá a respeito disso, né? Então, e o que o senhor aprendeu com ele? O Aristóteles, e isso depois levou a ser professor também dos Arautos do Evangelho. Eu fui professor durante 10 anos do Arautos dos Evangelhos na área de filosofia e um pouquinho de para seminaristas? Teologia, para seminaristas e também lá tinha os intelectuais, né? Na área de pós-graduação lecionei também um pouco sobre Aristóteles. Aristóteles foi um grande pensador que influenciou muito na igreja via Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino foi um filósofo exímio para a nossa igreja como referencial por causa de determinados conceitos como substância, predicamentos, acidentes. E como Santo Tomás não conhecia o grego, então ele estudou Aristóteles pelos filósofos árabes, então dentro dessa dimensão. E hoje, para a gente viver, mesmo com este mundo evoluindo, temos que ter determinados conceitos de substância, de acidente, de predicado e de essência, de existência, para a gente entender cada vez mais a nossa fé. Nós precisamos também de uma dinâmica de algo intelectual para mexer dentro da dinâmica da nossa fé existencial. Então, a própria filosofia de Aristóteles, junto depois com Santo Tomás, vem dar força, um upgrade para a compreensão da nossa fé e entendermos, né, que hoje existe alguns pensadores que dizem que o dogma sufoca o pensamento das pessoas, né? Eu acredito que com determinados conceitos da filosofia de Aristóteles, da filosofia de Santo Tomás, nós podemos que o dogma ajuda a gente a viver cada vez mais a própria fé. E aí a gente tem uma grande pensadora, Simone Weil, dela tentar descobrir o mistério, através do mistério, descobrir que vale a pena a gente acreditar em Deus, vale a pena a gente ter fé, vale a pena a gente rezar, vale a pena vocês também andar pelo Brasil tentando aí descobrir quantos homens que anunciam a palavra, que cuida do mistério, que zela pelo mistério, que trabalha pelo mistério e quer que outros também possam saborear esse grande mistério. Dom Edson, de Aristóteles vamos para a gestão de pessoas, que o senhor também se especializou, e não é comum os bispos estudarem gestão de pessoas no Brasil, não? Não, nem gestão de pessoas, nem marketing. Quando, como padre, comecei a dar alguns cursos sobre marketing religioso, ou então gestão eclesial, é algo um pouquinho diferente. Mas nós podemos entender que Jesus foi um marqueteiro e Jesus também foi um grande gestor. Porque o que significa a gestão? A gestão é nós atingirmos a eficiência, a eficácia e a excelência. Tudo que nós partimos da realidade para a eficiência, a eficácia, a excelência, nós chamamos de gestão. Então hoje, para lançar a boa nova, a mensagem revelada, nós precisamos de uma boa gestão, nós precisamos de entender mecanismos, ferramentas, vamos dizer, para que o Evangelho possa chegar a tantas pessoas. Então isso ajuda. E o marketing também é descobrir as necessidades e os desejos das pessoas e a gente dar, vamos dizer, espaço, clareza dentro daquilo que nós queremos. Porque hoje eu acredito que tanto no marketing quanto na questão
da gestão, e aí nós temos um grande pensador que vem ganhando espaço no Brasil, o Yuval Harari, com as suas 3 obras, vamos dizer, Sapiens, Homo Deus, que é o futuro, e as 21 lições do século 21. E ele coloca algo muito bonito para nós hoje, que nós temos que ter clareza daquilo que nós queremos, daquilo que nós aspiramos, daquilo que nós estamos à procura. E eu acredito que, como ministro ordenado, como bispo, eu tenho que ter clareza da minha missão. Então nós vamos usar dessas tantas ferramentas, seja de marketing, seja de gestão, para que nós possamos anunciar cada vez mais a boa nova, a mensagem revelada. Dom Edson, há espaços na igreja que acolhem melhor esta linguagem, essa proposta de uma boa gestão de pessoas, até mesmo do marketing, não de uma forma pejorativa. Há outros ambientes que preferem uma crítica e não avançam nesses processos propostos, né? O senhor tem lidado com essas diferentes realidades em várias dioceses, porque o senhor é chamado, inclusive, a ministrar palestras em diferentes ambientes, né? Qual que é o panorama hoje na Igreja do Brasil nessa perspectiva de acolher novos processos, uma eficácia, uma eficiência na gestão pastoral? Aqui nós temos que caminhar com a igreja. A nossa igreja, ela é muito clara na sua missão. Anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Isso nós podemos perceber na exortação apostólica para o mundo contemporâneo, no Evangelho Nunciante. Então essa que é a clareza da igreja. E a gente percebe hoje que frente a essa evolução, a essas mudanças, a essas transformações, e aí a gente pode entrar em outros meios, a própria globalização. Então nós precisamos de achar lugar, aí a Conferência de Aparecida fala, que não podemos perder a oportunidade para evangelizar. Então nós temos que achar espaço para lançar a semente do verbo. Eu gosto de usar uma expressão que significa boa nova, good news, good news. Os ingleses falam de bad news are good news. As má notícias que são boas notícias. Hoje nós falamos fake news, falsas notícias. Então, o importante de tudo é a gente ter uma boa notícia, é o Evangelho, anunciar. Jesus teve essa sensibilidade. Como é que Jesus falou para a dona de casa? Olha, o reino dos céus é como um fermento na massa. A dona de casa disse, mas para aí, fermento na massa é importante. Então, isso que Jesus está falando. Jesus teve uma metodologia de evangelizar. Jesus, quando deu um probleminha em Nazaré, que era um lugar pequeno, ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar estratégico, passava gente de todos os lugares. A sua mensagem estava chegando. De repente, hoje nós estamos com essa parafernália, câmeras, som, tudo para evangelizar sobre os telhados. E Jesus, no seu tempo, o que ele falou? Empresta um barco, afasta um pouquinho, ele fala, a brisa leva a sua mensagem e ele percebendo. Então nós temos muitos recursos e nós não podemos, e nós temos que ser essa igreja que o próprio Papa Francisco vem falando. Não é as pessoas virem à igreja, nós irmos às pessoas levando cada vez mais a boa nova, a mensagem revelada. Nós estamos conversando hoje com Dom Edson Oriolo, bispo da Diocese de Leopoldina, Minas Gerais. No primeiro bloco, conhecemos um pouco mais sobre a vida de Dom Edson, o que ele pensa também, né? De onde ele veio, o que ele pensa. E no segundo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a Diocese de Leopoldina. Intervalo, já a gente volta.
Parabéns, igrejinha! Eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento. TV Evangelizar, programa Bispos do Brasil. Hoje estamos na Catedral de São Sebastião, em Leopoldina, Minas Gerais. E quem nos recebe é Dom Edson Oriolo, bispo da Diocese de Leopoldina. Dom Edson, quais são as características que permeiam a vida pastoral desta diocese? Falar de diocese, a gente fala de bispo, a gente fala de missão, de mansidão, de entrega e de desafios. Eu acredito que dentro da nossa igreja hoje. Eu fui nomeado bispo no ano de 2015. A primeira diocese foi qual? Foi Belo Horizonte. Eu bispo trabalhei auxiliar. como bispo auxiliar de Belo Horizonte. Foi uma experiência muito bonita. Tomei conta de uma região maior que a diocese aqui que eu estou. E lá, como bispo, eu ia com o báculo, fazia questão de colocar o báculo de uma maneira invertida. Ao invés de colocar com a haste voltada para o público, para as pessoas, eu usava o báculo voltado com a haste para a minha pessoa. E os padres brincavam, mexiam comigo, eu falava: não, eu sou bispo novo, mas eu estou aprendendo a ser bispo, mas eu vou ficar desse lado. Porque eu tinha plena consciência que eu era bispo, mas não era o responsável pastor daquela pequena porção do povo de Deus. Aí que eu entendi que o bispo auxiliar, ele é auxiliar do arcebispo e não da diocese. E aí chego aqui em 2020 e a primeira coisa, eu pego o báculo, eu viro com a haste para o povo. E não é que eu não era bispo, eu não tinha dignidade, sim, juridicamente sim, mas eu não tinha responsabilidade de um rebanho. E quando eu chego, eu viro o báculo e coloco como uma grande responsabilidade, uma missão do bispo. E tudo o que eu venho fazendo na diocese como primeiro servidor, eu deixei claro isso na minha homilia de posse. Gostaria de trabalhar 3 coisas importantes nessa diocese. Primeiro, a caridade pastoral. O que significa essa caridade pastoral? A dinâmica da caridade pastoral é trabalhar com os padres e mostrar para os padres que eles têm que estar em comunhão com Deus, mas também em comunhão com o seu rebanho. E é aí que o bispo vai chegar na própria paróquia, em todas as comunidades, seja paroquiais ou comunidades eclesiais. Então eu sempre foco isso com os padres, que sobre a minha responsabilidade. Primeiro, vocês têm que amar. O que é a caridade pastoral? Vocês têm que amar e dedicar toda a sua vida pelo povo de Deus, para aquele povo que confiou. Por isso que eles mostram, na hora que o padre está celebrando, ele levanta o corpo de Cristo, levanta o sangue e depois ele se esconde atrás do altar. Olha, toda a minha vida é por causa desse povo. Mas também toda a sua vida tem que estar em comunhão com Deus. Essa dinâmica da caridade pastoral, essa grande preocupação de ser o bispo e exercer, porque o bispo, ele chega lá nas pessoas através dos seus cooperadores, que são os padres, os sacerdotes. Quero retomar aqui um pensamento do senhor, que a gente tem ouvido isso em muitas dioceses. Muitos bispos questionam hoje esta não pertença de muitos diocesanos que preferem acompanhar movimentos online que não estão no território de suas dioceses. O senhor também sente isso aqui em Leopoldina? Sim, isso é comum, isso a gente tem, é um estudo que eu tenho feito também, né? Tem até um livro que recentemente que saiu pela Paulus, Evangelização Online,
que é uma maneira que nós temos, né? É bom a gente entender, eu já mencionei isso daqui, que duas frentes da nossa igreja, a evangelização e os sacramentos. Quando se fala evangelização, podemos ter essa dimensão online. Nós vivemos hoje uma vida dupla, né? Offline e online. E o próprio metaverso hoje, que é um problema sério que nós já estamos vendo na própria igreja, o próprio deepfake também, o algoritmo, a bolha digital, essas coisas vêm interferindo, que é algo que faz parte da nossa vida. Nós somos adolescentes, mas é algo que está aí, entrando. Todo mundo hoje vive. Até eu falava com o clero recentemente que nós não temos nenhuma pesquisa no Brasil como nós estamos usando as redes sociais, os padres. Usa para homilia, usa para aprofundamento, usa para tantas outras coisas. Nós não temos, mas nós não podemos deixar isso de lado. Quando se fala em evangelização, a galáxia digital está aí. Nós não podemos ter medo, o algoritmo está aí. Nós temos que trabalhar junto com eles, entender toda essa parafernália do algoritmo, da bolha digital e também de tantas outras coisas que vem integrando. Mas quando se fala em sacramento, daí sim é presença. Daí precisa da presença da pessoa, né? Então nós podemos usar. Com a pandemia, esse processo nós nos perdemos, nós não sabíamos o que era sacramento e nem evangelização. E mesmo sabendo que o nosso povo hoje, eles não querem sacramento, porque sacramento é mistério, que é sacramental. Quarta-feira de cinza, o povo quer o quê? Cinzas. Domingo de Ramos, ramos. Mas a gente tem que tomar cuidado que a gente tem mistério. Nós temos que trabalhar dentro de um mistério. Até o próprio Papa Bento XVI deixou isso bem claro na missão do ser sacerdote, e o próprio Papa Francisco fala a respeito disso também, principalmente nas suas reflexões da missa do Crisma, que o sacerdote ele tem um aspecto ontológico do sagrado, cuidar do mistério, e tem um aspecto funcional de exercer o mistério, o serviço. Então nós temos que entender isso também. Esse questionamento do Senhor é algo muito sério. Nós somos adolescentes, nós estamos caminhando, porque nós não sabemos o que pode vir daqui a 2, 3 anos frente a essa parafernália que nós chamamos internet. E é bonito que é a inteligência artificial também, mas nós temos uma inteligência religiosa, nós temos uma inteligência de fé que ajuda a gente a compreender a inteligência artificial. Dom Edson, gostaria muito de conversar com o senhor sobre tantos outros assuntos, sobre dízimo, por exemplo, que eu sei que o senhor é um especialista, né? Mas não temos tempo. Então, a sua mensagem final para o povo da Diocese de Leopoldina. A grande responsabilidade do bispo é ser o primeiro servidor, de estar servindo cada vez mais, de mostrar esse mistério. Eu sou muito encantado em ser padre, agora que a igreja me conferiu essa missão de ser bispo. Eu rezo muito para que eu possa sempre anunciar e mostrar e dizer, olha, vale a pena a gente ter fé, vale a pena a gente acreditar em Deus, vale a pena a gente rezar para que a gente possa superar aí tantos desafios que este mundo da contemporaneidade vem nos trazendo. E nós que somos de um mundo físico, estamos aí no mundo, entrando no mundo digital, que a gente possa também saber adequar. E vamos fazer a história de Deus aqui na cidade, na Diocese de Leopoldina. Dom Edson, a sua bênção. E agradeço aí a oportunidade que esse foco de evangelização da Igreja do Brasil possa aproximar tantos corações para junto de Deus e Deus também no coração de tantas pessoas pelo trabalho aí de vocês na Igreja aqui do Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Conversamos com Dom Edson Oriolo, bispo da Diocese de Leopoldina, Minas Gerais. Nossa gratidão ao senhor, inclusive teve uma mosca que ficou aqui nos rodeando, né? Não atrapalhou não, calor, né? É o calor. Cidade muito quente, mas maravilhosa. Foi uma alegria imensa. Nossa equipe aqui,
agradecer toda a produção da TV Evangelizar, que esse programa tem essa proposta, conhecer em loco, no local, as nossas dioceses e os nossos pastores. Para você rever essa entrevista, você pode acessar o nosso canal no YouTube da TV Evangelizar. Até a próxima! Apoio Cultural Eclesial Festa. Liz Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento.